No programa Show da Cultura, Momento Família. Com a participação da Rosiana Delgado, que está aqui já ao meu lado, a psicóloga Rosiana Delgado. Tudo bem? Boa tarde. Tarde, Eli. Você vê, né? Esse Volta para o Futuro aí é toda a história de uma geração, né? Uma geração inteira, né? E estamos vivendo exatamente aquele dia. Que coisa, né? Que bom, né? Que bom, mas é bem diferente do que eles imaginaram, né? Mas bem ficção diferente. é assim mesmo, né? Para eles teriam um carro voando, um monte de coisa, não tem nada disso. Tá bem diferente, bem diferente. Rosiane, hoje estaremos falando sobre grupo familiar, é isso? Isso mesmo. Então, eu queria estar convidando os ouvintes a participarem conosco desse tema, que é um tema muito bacana, é um tema que é de interesse geral, porque no momento que nós pensamos em família, a gente participa de um grupo familiar. Né? Exatamente. Para começar, o ouvinte que quiser participar com a gente, pode participar no WhatsApp 9827-8200, tá? É o WhatsApp da Rádio Cultura. Você pode também participar pelo telefone 3026-8020. Bom, para começar, o que é grupo familiar? Como é que a gente pode distinguir grupo familiar? Então, Eli, quando a gente vai pensar em grupo, a gente vai considerar o quê? Reunião de pessoas, duas ou mais pessoas, que elas conseguem ter uma comunicação e interação entre elas, e elas têm uma tarefa, um objetivo comum. No caso do grupo familiar, ele entraria como um objetivo comum, que é aquelas pessoas, de algum modo, estarem constituindo uma vivência de uma intimidade bem maior, né? E a gente vai definir que esse grupo também, ele tem o quê? Eles têm definidos dias, horários e locais que eles estão juntos. Então, a fixação do local onde essa família, ou esse grupo, ele é importante para a gente considerar grupo familiar. Né? Por exemplo, aquela reunião que... vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, no meu condomínio, o pessoal costuma se reunir um dia da semana, as famílias, para fazerem um culto, né? O pessoal são católicos, eles fazem um culto, eles cantam, eles oram, isso é um grupo familiar. A gente pode considerar que é um grupo. Aí familiar vai depender do nível de intimidade entre essas pessoas, né? O quanto que elas têm uma proximidade, assim, elas têm uma vivência, conhecem mais a fundo a vida do outro, tem uma relação mais próxima. O que participa no dia a dia? No dia a dia a gente pode considerar grupos, né? Esse aí a gente pode considerar um grupo de encontro, né? Que ele tem um objetivo comum a esse grupo. Quer dizer, então é diferente do grupo familiar. É diferente. O grupo familiar a gente vai pensar também em gerações. Dentro daquele grupo ele pode ter N tipo de gerações incluídos. Só a diferença é que há um processo de intimidade maior, uma relação, uma proximidade, um contato muito maior. Né? Qual o grande objetivo, por exemplo, do grupo familiar, então? A gente pode pensar o seguinte, o grupo familiar, eles estão se apoiando. Na verdade, se a gente for pensar, existem grupos familiares que não necessariamente são consanguíneos. Né? O grupo familiar que eu estou colocando aqui tem uma condição consanguínea, mas a gente pode pensar em grupos também que ele pode ser considerado familiar, em função dessas características que a gente colocou, mas que não há uma relação de sangue, mas sim uma proximidade, uma convivência, uma intimidade, uma parceria, um compromisso. Quer dizer, não tem necessariamente que ser, por exemplo, irmão, irmã, primo, prima, não tem necessariamente, não precisa ser assim. Não necessariamente, tanto que a gente vê também a questão de casos de adoção e tudo mais. E, dependendo de como é que se estabelece aquelas interações e a comunicação, a gente entende que ali também pode ser um grupo familiar. Né? Qual é não é o objetivo, mas o que se ganha, por exemplo, nessa questão do grupo familiar? O que pode se ganhar individualmente no grupo familiar em si? As trocas, elas são muito importantes, né? As trocas de experiências, as trocas também de você poder entender como é que aquela geração, ela é diferente da sua, como é que aquela geração, ela é similar à sua, e essas trocas, ela vai trazer os acréscimos para que a gente possa aprender e que a gente possa se ajudar mutuamente também. Tanto que a gente for pensar em termos de geração, a gente vai entender que são grupos de pessoas que elas compartilham experiências parecidas, então as mesmas gerações, né? Tem idades geralmente similares e tem as mesmas tendências. Então, se a gente for considerar esse aspecto na geração, então uma proximidade natural ela acontece quando há a mesma geração. Se não há
no mesmo ambiente familiar. Normalmente não há apenas mesma só geração, existem outros tipos de gerações. Então existem crianças, adultos, adolescentes, idosos. Aí a gente vai ver o quê? A necessidade de aproximação desses diferentes tipos de gerações. Que ele não vai levar em conta, na verdade, não só a cronologia, mas vai considerar o quê? Que vai poder aproximar os estilos de vida, o saber, os valores, a memória e a condição mesmo de valorizar essa relação da questão da distinção entre as gerações. A pessoa acha super bacana, poxa, eu quero conversar com aquela pessoa mais velha, ela tem muita experiência, eu quero trocar ideias. Ou às vezes, por exemplo, eu tinha uma tia que ela estava com 90 anos. Ela chegou a falecer depois. E eu fiquei pensando, como é que... E ela super lúcida, super independente. E eu fiquei pensando, nossa, como é que é a pessoa chegar aos 90 anos? Então, quanta coisa essa pessoa viveu, né? Então, a curiosidade que eu tinha... Pois é. Sempre, não, e lúcida. A pessoa não tinha doença. E super ativa, lúcida e ativa. Claro que a gente vai considerar que a questão física, a disposição, não é mais igual quando a pessoa está com 60 anos. Realmente não. Muda completamente, né? Isso. E aí a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: como é que é chegar aos 90 anos? Demora muito? O que é? Então ela me deu uma resposta muito simples. Ela falou: chega muito rápido, às vezes a gente nem percebe. E quanto mais a gente tiver calma e tranquilidade, a gente vai conseguir chegar aos 90 muito bem. E aí entra uma questão. Por exemplo, nós vivemos hoje num mundo tão atribulado, correria, trabalho, muita gente trabalha, estuda. Tem gente que trabalha de manhã, à tarde, estuda à noite, ou seja, quase não tem tempo para nada. Sim. Como fazer esses grupos familiares? Como conseguir ter esses grupos familiares? A gente tem que tentar unir objetivos e interesses comuns. Então, esse movimento, ele, na verdade, ele não pode ser unilateral. Ele precisa ser de ambas as partes. Quanto mais pessoas têm interesse dessa aproximação, dessa união, isso favorece. Não quer dizer que as pessoas que achem isso importante, elas podem estar correndo atrás e tentando trabalhar essa cultura da aproximação, do acolhimento, e que, na verdade, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser acolhido, todo mundo gosta de ser bem recebido, todo mundo gosta de estar num ambiente em que a pessoa se sente bem, que ela se sente que as pessoas aceitam ela do jeito que ela é. Você, como psicóloga, pelo que você atende no seu dia, principalmente na questão familiar, você indica isso? Eu sugiro essa aproximação, e isso é muito válido, porque a gente aprende muito. Então, esse repasse de conhecimento, ele não é só dos mais velhos para os mais novos. Ele pode ser também dos mais novos para os mais velhos. Agora, é claro, os mais novos é importante ter um respeito muito grande pelos mais velhos, né? Então, aí que entra o que eu estava colocando agora. O problema hoje é a juventude dedicar um tempo pensando um pouco mais nos mais velhos, ouvir um pouco mais. Porque a juventude hoje, principalmente os adolescentes, eu não digo todos, mas a maioria deles, eles chegam aí nos 13, 14 anos e acham que já sabem tudo. Isso sim. E aí, muitas vezes, acha que o vô, a avó não tem nada para passar, o pai, a mãe não tem nada para passar. Mas aí já existe um problema anterior, né? Existe essa condição da natureza, muitas vezes, egoísta, egocêntrica, ainda que o jovem, às vezes, tem, ou então aquela condição muito de tudo ou nada, que ele sabe tudo, mas exige que isso é uma questão do jovem, precisa ser trabalhado para ele superar isso, né? Principalmente vai chegar na idade adulta. Mas eu acho que outro fator decisivo também é a família. A família precisa ensinar a questão do respeito aos mais velhos, respeito aos pais, o autorrespeito. Então, se chegou na adolescência e não é assim, é porque provavelmente quando era criança também não foi educado para respeitar. Então, não é porque não foi passado isso para ele. Né? Possivelmente, a gente pode dizer que tem casos de exceções, não vamos generalizar tudo, mas a grande maioria, a educação é o berço, começa dentro de casa, né? Essa coisa de trabalhar o respeito com a outra pessoa e trabalhar o respeito consigo mesmo, para que seja possível, né, enxergar o outro com dignidade, com
uma certa consideração mesmo pela condição do outro, independente de quem seja esse outro, né? Olha, eu estou na ponta da linha com o Agenor Miranda, ele é de Três Lagoas, e ele quer falar ao ouvido. Agenor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eli, Diga. estava ouvindo a senhora falar de grupos de família. A Rosiane. Sim. Eu sou, aqui na paróquia de Três Lagoas, na paróquia São Pedro, eu sou coordenador de grupos de família. Opa! Legal. E o principal objetivo, além de aquela convivência, né, gostosa com as famílias, é as crianças. Que a catequese inicia dentro da família, né? Então a gente com esses grupos de família, a gente estaria catequizando os pais primeiramente, né? E daí, a partir daí as crianças, né? Eu queria dar minha opinião, só isso. Opa! Aí, o seu Agenor. Boa tarde, senhor Agenor, tudo bem? Sim. Bom, o que a gente está falando é importante essa questão mesmo da família. Quanto mais a gente conseguir trabalhar a família, equilibrar a família, mais a gente vai conseguir ter um resultado positivo na nossa sociedade. O senhor não acha? Eu acho, claro. Eu acho que o principal ponto de partida é a família, em todos os sentidos. Aliás, senhor Agenor, um detalhe, Rosiane, é algo que a gente tem que parabenizar, principalmente a Igreja Católica, essa questão nas paróquias, a importância que eles dão a essa questão da família, da juventude, é muito bacana. E isso que o senhor Agenor está passando é algo que a gente vê em quase todas as paróquias das igrejas católicas. Isso é muito bacana, viu, senhor Agenor? É verdade. Se a gente pensar assim, de ver um adolescente envolvido com drogas, envolvido com a lei, né, com problemas com a lei, é muito importante uma cultura religiosa que permita a pessoa não entrar nessa, né? É verdade. Porque se ela chegou nesse ponto, é porque a situação é muito crítica para ela, então ela precisa de uma orientação nessa base para que ela possa conseguir sair dessa situação terrível, né, de violência. Verdade. Senhor Agenor, obrigado por ter participado aqui. Eu agradeço. Obrigada, bom? senhor Agenor. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Olha, isso que o senhor Agenor colocou é exatamente o ponto que você vem destacando aqui, que é a questão, primeiro você reunir as famílias, pai, mãe, e consequentemente trazer os filhos juntos, porque aí, consequentemente, teremos um grupo familiar, né? Sim, com certeza. E essa transmissão de saberes entre as gerações, ela não é linear, ou seja, ela não é assim diretamente que você passa. Você vai trabalhando o quê? As gerações, como é que uma geração consegue passar o conhecimento para outra, como é que funciona essa troca de saberes, como é que isso é vivenciado. Então a gente pensa, se ela não é direta, então como é que funciona? Então entender como é que é o modo de pensar da outra pessoa, fazer esse esforço, o modo de agir, o modo de sentir, e poder também renovar as opiniões e visão acerca do mundo e das pessoas. Se a gente tem aquela visão já determinada, é isso e acabou, a gente tem dificuldade de tentar ver novos ângulos, novas possibilidades para que a gente consiga buscar soluções, buscar saídas e também se colocar no lugar da outra pessoa, né? Tem que estar sempre aberto a ouvir. Isso, e não é uma coisa fácil. Não é. O ser humano tem a tendência mais de falar do que de ouvir. Isso, e essa dificuldade, ela tem a ver exatamente porque ela tem aquela preocupação de alguém discordar dela. Então, ela quer defender a ideia. Essa é a grande questão, ela quer estar certa. E muitas vezes a gente não está certo. Realmente, a gente vai continuar com esse assunto. Eu vou chamar um intervalo comercial, você que está acompanhando a Rádio Cultura, se quiser também participar também, assim como fez o Agenor, 3026-8020 é o telefone da rádio, para você entrar ao vivo com a gente, e o WhatsApp da Cultura, 9827-8200. Estamos apresentando Show da Cultura. Agora, né? Isso. Faz parte do Outubro Rosa? Outubro Rosa, então vou participar fazer uma palestra lá na Marinha. Na Marinha? Sexta-feira, 8h30 da manhã. A gente vai fazer um trabalho exatamente sobre as questões psicológicas, emocionais, né, que envolvem as pessoas que apresentam essa doença, ou que são acometidas por esse problema, né, de saúde e tudo mais. Como é que elas podem superar? Como é que elas podem dar a volta por cima, passando por uma doença tão difícil, né? E ter forças para poder
sair dessa, né? Aliás, deixa eu aproveitar que você está falando sobre isso, já que a gente está chegando aqui quase no final do quadro. Você tem atendido, ou você conhece, ou você já atendeu alguma pessoa que teve esse problema e conseguiu superar? Você tem essa experiência, Rosiane? Dentro do consultório, não. Eu tenho tido mais experiências com familiares, amigas. Mexe com todo mundo, né? Família. Fala, a gente fica naquela preocupação, fica também naquela torcida que a pessoa consiga dar a volta por cima, que ela se mantenha emocionalmente estável, confiante, com esperança, que ela faça todo o tratamento. Não é uma coisa simples, dependendo do grau, né, de gravidade. Eu tive, na verdade, de forma também indireta no consultório, então, familiar de paciente. Então, o quanto que essa situação ela abala também a família e aquele conflito de lidar com aquela condição da iminência da morte, se é um caso mais grave, né? Porque na verdade é o câncer, né? Quando se fala nessa palavra câncer, aí já sabe que... É uma coisa... Já choca logo pelo nome, né? Isso, eu já tive casos no paciente, casos dentro do consultório que a paciente, né, estava com as demandas dela, mas estava acontecendo com um familiar muito próximo, essa condição. E tinha sido descoberto, assim, rápido, só que estava bastante avançado. Então, ela estava, na verdade, preparando a questão de lidar com a perda, porque a situação já estava crítica, né, para aquela pessoa. Era uma pessoa mais de idade, cheia de vida, mas, infelizmente, ela descobriu muito tarde, né, a doença. Era um homem, né? Por isso é que a gente fala, por isso nós estamos falando aqui há poucos instantes aqui agora. O correto é você fazer a prevenção. E não é só a mulher, o homem também. Está aí a questão. A Rosiane Delgado está colocando aqui agora. O homem, a mulher, faça a prevenção, procure o posto de saúde mais próximo, vai lá, faz a sua prevenção, vê se está tudo certinho, né? Porque se de repente der um probleminha no início, é muito melhor para você poder as chances, tratar, né? As chances é muito maior, de né? você conseguir. E eu, assim, dos casos que eu acompanhei, a maioria foram bem sucedidos, as pessoas conseguiram dar a volta por cima. Só realmente aqueles que a pessoa descobriu já no estágio muito avançado, que realmente, felizmente, fica difícil, muitas vezes, o corpo reagir para poder conseguir combater essa doença, né? Mas a maioria dos casos que eu acompanhei, eu fico muito, assim, feliz que as pessoas conseguiram dar a volta por cima, né? E é muito importante também, nessa questão do câncer, a pessoa repensar os seus sentimentos. Ela poder perdoar todo mundo, esquecer as suas mágoas, porque isso ajuda demais. Então, o câncer, ele também tem uma parcela de relação com as questões emocionais. O quanto que a pessoa está presa a uma mágoa, um sentimento, um ressentimento. Então, ela precisa se libertar disso para poder não buscar esse tipo de situação para ela. Né? Aí um grande assunto para a gente poder abordar na próxima quarta-feira, porque você vai ter essa palestra lá na Marinha. Então, na próxima quarta-feira a gente pode estar abordando esse assunto. A gente pode trazer esse tema, com certeza. Eu queria aproveitar também para a gente fechar o nosso tema, né, aqui sobre grupo familiar, que eu estou desenvolvendo um trabalho novo, que é com um grupo de jovens. Opa. E a proposta, o que é? Fazer grupos de reflexão. E esse grupo de reflexão é pensar o futuro. Então, nós iremos nos reunir grupos de mais ou menos 6 jovens, seriam 7 sessões, e nesses encontros, seriam semanais, né, uma vez por semana, nós vamos trabalhar a questão dessas dúvidas que muitos dos jovens estão tendo. Eles estão chegando no terceiro ano ou saindo do terceiro ano com aquela dúvida de qual o curso que eu vou fazer no terceiro grau, né? Qual o curso que eu vou optar, o que eu quero na vida, estão perdidos. E a ideia é exatamente poder trabalhar para que eles consigam se situar, se localizar, entender quais são as suas tendências, entender quais são os seus gostos, o que a pessoa quer dentro da condição dela no mundo, né? Essa é a proposta. Então, estão todos convidados. Quem tiver interesse, é importante ligar. Então, o curso ele se destina a jovens de 17 a 19 anos, público misto, podem ser homens ou mulheres. Telefone vocês de contato. podem ligar para mim no telefone para fazer as inscrições no 9901-2117. Perfeito, 9901 2117. Então não esqueça, a gente vai estar divulgando aqui também no Show da Cultura para você que queira participar então com a Rosiane Delgado, 16h31. Rosiane, um abraço para você, até quarta. Abraço, até quarta ali e a gente se encontra aí. Se Deus Boa quiser. tarde a todos também. 16h31, vem aí o Giro pelo Mundo.
Show da Cultura. Agora é outra história.